Tem uma frase, que é uma frase antiga, que a gente ouve há muitas e muitas décadas, mas que antes da gente começar a conversar, você falou essa frase de novo, eu quero que você explique. Você disse: "O Brasil é o país do futuro". É, Mas por quê? Porque o futuro chegou na gente. exatamente. Então explica isso. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho veja, quando você, num país tão despolarizado, eh, hoje eu saio pela tangente, né, porque senão você fica ouvindo na própria mesa lá de casa absurdos de todos os lados, Em todas entendeu? as famílias a gente Exatamente, ouve absurdos. isso. Então eu, mas agora é claríssimo, né, quem é um país que está bem posicionado para tudo que o mundo tem. Minerais Minerais raros. críticos, raros, né, água, vento, como é que se diz? Agricultura, né, é um negócio absurdo. E você vai ver cada vez mais. É só você prestar atenção nos investimentos, nas empresas. Então, é, eu leio o jornal buscando oportunidades, entendeu? Ou vendo oportunidades. E eu sinto isso. Na hora que eu falar isso, vai ter um monte de gente, ou de um lado exagerando, e outro lado brigando. Eu não quero saber disso. A minha vida inteira eu tive nariz bom de faro para as coisas. Então, pode escrever. Não, isso está acontecendo lentamente, mas está acontecendo. Olha o cinema nacional agora, né? Posicionando o Brasil de clareza no mundo. Então, não tem nada de político aqui, né? É, a cultura, ele é soft power, ele vende o país. Os americanos entenderam isso muito bem, né? Muito bem. Você vê a Coca-Cola. A Coca-Cola se espalhou pelo mundo acompanhando as tropas americanas, Uhum. né? Tá certo? O jeans, a camiseta branca, tudo isso foi definindo os Estados Unidos da gente. Sim. Então, eu posso escrever, tá? Quando me perguntarem aos que querem ouvir, eu vou explicar. Aos que não querem ouvir, eu vou mudar de assunto. Uhum. Entendeu? Então, Aqui a gente sempre vai querer ouvir, tá? Não. Você sabe que é um fanático, né? O fanático é um cara que não muda de opinião nem de assunto. E eu fujo deles, Sim. entendeu? Sim. E eu tenho... Pode escrever, Cris. O futuro caminhou para o Brasil. O Brasil é o país do futuro hoje. E aí, quando você fala pro bem e pro mal, o que seria esse bem e o que seria esse mal nessas mudanças? O bem é você ter toda a informação do mundo, as coisas benéficas que a globalização traz. O mal é o fato e eu reclamo muito isso da publicidade brasileira, é a gente perder a brasilidade. Uhum. Tá? Você vê agora o Brasil está dando um banho no mundo, nas artes, no cinema e tal. Por quê? Porque ele é profundamente brasileiro, entendeu? Então a propaganda brasileira tem o desafio de voltar a ser brasileira. Ela é excessivamente espelhada em Cannes, e eu vou te explicar tecnicamente. Existe o vasilhame de vidro da cerveja e a latinha. A latinha é global, agora vasilhame é brasileiro. Então acho que a gente precisa voltar a ser vasilhame. Do ponto de vista tanto pessoal quanto profissional, quais foram os momentos da sua carreira que te redefiniram? Isso. Primeiro, ter vindo para São Paulo. Todo mundo me pergunta, Isa, qual é a melhor ideia que você já teve? Ter vindo para São Eu Paulo. concordo com você plenamente. Eu sou carioca, eu moro aqui há 20 anos e foi uma transformação. Então, ter vindo para São Paulo, porque senão eu teria ficado em Salvador, que eu amo, com todo o meu talento, só que lá não tem mercado. Então, a primeira coisa foi isso. Em que ano que você veio para São Paulo? Eu vim em 1987, por aí. Você fala muito dessa questão digital. Então, no meio de uma transformação digital que a gente está vivendo, o que continua sendo profundamente humano nas criações publicitárias? Não, eu acho que, veja, nós temos que trabalhar com dados, né? Concordo com você. Mas não pode transformar dados em chatice. Sim. Entende? Então, dados por si só, eles não vão para lugar nenhum. Agora,
comunicação com dados, sem dados, também não vai para lugar nenhum. Então, o Felipe Nunes diz, Nizam, você é o único gênio científico, porque eu gosto de dados. Gênio Você é uma... trabalha muito em cima de dados nas Dados, suas criações. Dados. Tá. Gênio é uma palavra que eu não gosto, sabe por quê? Porque todo cara fala assim, você é um gênio, você está me desmerecendo. Porque gênio é um cara, é mérito de Deus. Eu sou um ralador, entendeu? Eu nasci num lugar muito humilde. Eu tive que vir, e acreditando e tal. Como é que disciplina e criatividade se equilibram, convivem bem? Você é uma pessoa super disciplinada, mas você não era. Sim, mas... Como é que foi essa transição? E é impressionante. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, você falando da sua disciplina. Eu fiquei muito impressionada. Eu sou uma pessoa disciplinada, sou organizada, mas não chego nem aos seus pés, diante do que você me descreveu aqui, que você organiza o seu ano que vem inteiro já. Então, como equilibrar isso? Muita gente acha que é impossível, que para ser criativo não dá para ter disciplina. Eu discordo, e tenho certeza que você também. Como você consegue? Olha, veja bem, não existem todo tipo de disciplina, né? O Caetano, por exemplo, é um artista noturno, mas há uma disciplina ali, ele trabalha mais tarde, né? Então, algumas das pessoas mais criativas do mundo, elas parecem não ter disciplina, mas elas têm, tá? Para mim, o maior arquiteto do mundo é o Norman Foster. Norman Foster tem mais de 85 anos, mas ele faz maratona de esqui, ele pilota carros loucamente. Enfim, ele é um cara que tem toda uma disciplina orientada, porque você não consegue, entendeu? Então, o que é que eu faço? Eu sou uma pessoa metódica, tá? Eu acordo às 5 horas da manhã. Mas sempre foi assim? Não. 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 Você aprendeu? Não, porque a Aprendeu. minha geração de criativos achava que o bacana, que o tudo era não ter disciplina. Ir à noite, Isso. trabalhando, Então, você vê o Marcelo Serpa, é um cara extremamente disciplinado. Entendeu? Se eu tivesse ouvido alguns conselhos dele, eu teria havido por quê? Porque ele é surfista, porque ele é atleta, porque ele fez análise, coisa que ele me orientou e eu devia ter escrito. Então, agora você faz. Faço. Então, eu acordo, eu rezo 1 hora, todos os dias eu rezo, eu leio a Bíblia, enfim. Mas você sempre foi religioso assim? Sempre. Tá. Mas num determinado momento da minha vida, o dinheiro meio que me enlouqueceu, entendeu? E aí, o dinheiro, ele era maravilhoso, mas desde que você seja dono dele, ele não pode ser dono de você, entendeu? E aí você sai do eixo. Mas quando você fala que ele te enlouqueceu, o que isso quer dizer exatamente? É você viver só para ele, Tá. é você pensar dentro da lógica dele, é você achar que toda a sua energia tem que só estar voltada para o trabalho, entendeu? E isso acaba pesando. Entendeu? E aí, o que é que hoje eu acho que é esse balanço? A Donata é muito organizada também. Isso te ajudou muito? Muito. Então, eu trabalho, depois eu chego no trabalho a uma determinada hora, né? Claro que eu tenho cintura. né? Eu sou voltado para clientes. O cliente me liga às 8h37, eu respondo às 8h38. Você sempre foi religioso assim? Sempre. Tá. Mas num determinado momento da minha vida, o dinheiro meio que me enlouqueceu, entendeu? E aí, o dinheiro, ele era maravilhoso, mas desde que você seja dono dele, ele não pode ser dono de você, entendeu? E aí você sai do eixo. Mas quando você fala que ele te enlouqueceu, o que isso quer dizer exatamente? É você viver só para ele, Tá. é você pensar dentro da lógica dele, é você achar que toda a sua energia tem que só estar voltada para o trabalho, entendeu? E isso acaba pesando. Você teve mudanças pessoais muito profundas nos últimos anos. O que essa transformação do Nizam pessoa ensinou o Nizam gestor, empreendedor? Olha, se eu não tivesse mudado, eu não estava aqui. Eu fiz uma bariátrica e fiquei alcoólatra.
As pessoas, normalmente, elas não gostam de falar dessas dificuldades. Mas tem que falar. Eu acho que esse é um papel meu. Eu concordo Tá? com você. Então, tanto é a pessoa pensar se tem que fazer uma bariátrica, que é perigosíssimo, tá? Você E troca a compulsão. por outra, ok? Então, só que eu bati na lona. Chegou uma hora que o Roberto Calil, que é meu médico, ele disse uma coisa muito incentivadora. Ele falou: você vai morrer. Você está fumando demais, bebendo demais, trabalhando demais, tomando remédio, dormir demais. E ali me virou uma chave e ele me apresentou para o psiquiatra Arthur Guerra, tá? E eu disse, Arthur fala o seguinte: olha, o cara vai lá, depois do nosso livro, e ele fala assim: eu quero fazer o tratamento do Nizam. Porque em 3, 4 meses eu quero ficar bom. O cara falou: não, você não está entendendo. O cara levou, sei lá, 6, 7, 10 anos para uma transformação, entendeu? E tem que continuar sempre, a vida inteira. Sempre, Pro resto da vida. sempre, 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 sempre. Então, porque senão é muito difícil, né, você ser um bom CEO se você não tratar da sua cabeça, da sua inteligência emocional. E eu levei isso muito fortemente e falo muito sobre alcoolismo, sobre vício de remédios e tal, porque esse é o tipo da coisa que as pessoas não gostam de abordar. E isso é muito importante, e por isso o nosso livro Você Aguenta Ser Feliz, eu acho que nesse próximo ano que vem nós vamos fazer ele numa versão maior, com o testemunho das pessoas, o que elas falaram. Veja bem, estratégia também é o cliente que você não quer, é a coisa que você não faz. O Steve Jobs, ele tinha uma frase maravilhosa, ele falou: boa ideia, mas não vou fazer. Entendeu? Então, posicionamento é o que você não faz, tá? Nós estamos dentro de um lugar que é o quê? Notícia de negócio. Sim. Não cobre crime, não cobre política. Isso está certo ou errado? Não, isso é um posicionamento. Então, você entrou no mar azul. Por quê? Porque você tem o seu jeito de ser. Você é um mestre em narrativas. Como criar uma narrativa que, de fato, mude comportamentos? Na realidade, as agências fazem storytelling. Eu faço story doing. Eu construo, junto com toda a potencialidade do cliente, a gente vai sendo, por isso que eu não sou uma consultoria só, eu sou uma fazedoria. Eu ajudo o cliente, claro que no storytelling, mas sobretudo em construir a história dele, entende? Se você olhar o Ralph Lauren, ele construiu a história dele. É o homem que construiu um passado para a América, tá? O Valentino, a mulher bonita, a Chanel, a mulher moderna, entendeu? Então esses caras são fazedores de história. E no mundo inteiro, entendeu? O Pininfarina de um lado, o Mr. Mercedes do outro, Ferrari do outro. Então isso eu acho que é uma coisa que me anima muito, é ajudar não só o cliente a contar a história, mas ajudar ele a fazer uma história. Queria que você desse uns conselhos para jovens criativos que estão aqui nesse momento nos assistindo e que olham para você. Você sabe disso. Você é uma referência. Para mim, você tá nesse top que você falou do Washington Oliveto e do Marcelo Serpa. Eu com certeza colocaria você junto. Mas eu tenho certeza que muitos publicitários também. Um conselho para um jovem que esteja assistindo a gente agora, que gostaria de algum dia chegar perto, fazer perto de tudo que você fez pela nossa publicidade e pelo nosso país. Eu vou além. Esse é uma coisa que eu orgulho. Eu ganhei a Ordem do Rio Branco, que é a maior condecoração que o Brasil dá a pessoas que fizeram diferença no Brasil. Esse, para mim, é o prêmio dos prêmios, tá? Porque é muito importante para mim. Mas ao jovem, o que eu estou ensinando na Escola Superior de Propaganda? O Velho Testamento. O Velho Testamento é fundamental para você entender o Evangelho, que são os fundamentos
né, o prenúncio da vinda de Jesus, mas assim, que você lê em Isaías, que você lê em várias outras coisas, a confirmação de Josué. Então você tem que entender os fundamentos da publicidade. E para isso você tem que estudar David Ogilvy, Mary J. Wells, né? Enfim, de todos os caras que tornaram... Bill Bernbach. Então é importante entender isto e compreender a natureza do raciocínio publicitário. Depois você vai levar ele a qualquer plataforma, a qualquer jeito. Mas se tiver um entendimento isso é uma coisa. A segunda coisa, você tem que ter o pulso na cultura do mundo e do Brasil. Né? Então, hoje, não dá para você não entender o que tem de Olivia Dean, que está diferente, ou do álbum novo de Rosália, e ao mesmo tempo, por exemplo, eu estou vendo tudo de Bob Dylan, mas eu acho o seguinte, você não ouve Bob Dylan, você lê. Então, esse lado técnico é o que eu vou bater na tecla, sabe? De que a publicidade tem que ser alimentar a cabeça, mas muito fora do mundo de publicidade, entendeu? E isso, para mim, a alma criativa, ela tem que ver de série coreana a Tolstói, sabe, assim, o cara os grandes filósofos gregos, é um conjunto. O Washington Oliveto foi o Washington Oliveto, porque ele teve poliomielite. E de lá, no tratamento da polio, que ele ficou muito tempo deitado, ele começou a ler vorazmente. Então, ele que entendia tudo de tudo. A mesma coisa, o Marcelo Serpa tem uma enciclopédia estética brutal. Então, não dá para você querer ser criativo se você não abastecer seu liquidificador.